aqui para mais um momento de oração e que nós buscamos a Deus. E se existe um tempo de buscar a Deus, é esse tempo que nós temos vivido. Temos vivido tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então esse é o tempo de buscar a Deus, esse é o tempo de falar com Deus, esse é o tempo da gente pedir ajuda, direção, força para vivenciar tudo isso que temos vivenciado e permanecermos firmes com Deus, com a certeza de que Ele está cuidando de nós. Então estamos aqui para mais esse momento e eu quero agradecer a você mais uma vez que sempre participa, você que deixa seus comentários aí nos vídeos, você que escreve nas coisas que Deus tem ministrado ao seu coração. Muito obrigado pelo seu e-mail, muito obrigado por compartilhar esses vídeos com outras pessoas, para abençoá-las também. Nós agradecemos por tudo aquilo que você tem feito em prol do reino de Deus. Muito obrigado. Nós queremos nessa hora orar, entregar esse momento nas mãos de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui totalmente na dependência do Senhor, Deus. Então que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe nessa hora, Pai. Que o Senhor cumpra o teu propósito, que seja um momento de cura, de milagre, de libertação, que seja um momento da manifestação do teu poder nas nossas vidas, em nosso favor. Que seja um momento, Pai, dos teus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, Senhor. Que seja um momento das tuas mãos estendidas para agir, para manifestar o teu poder e abençoar nossas vidas. Toma esse momento em tuas mãos, Senhor, e glorifica o teu nome nesse momento, seja lá qual for que esse meu irmão, minha irmã esteja assistindo, que a tua mão opere, que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Assim nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos falado nesses últimos dias sobre o Espírito Santo. No vídeo passado, você pode assistir, já está aí no nosso canal. No vídeo passado, segunda-feira passada, nós falamos sobre uma entrega total do nosso coração. E nessa hora, nesse momento, eu queria falar um pouco sobre uma outra característica que Deus espera de nós. Eu queria que nós temos estudado, né, o Espírito Santo, falado sobre isso. Eu queria falar sobre Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Só esse versículo. Nós temos tratado aqui, queridos, sobre o Espírito Santo. E na semana passada, no vídeo passado, eu falei de uma entrega total do nosso coração ao Senhor. Nessa hora, nesse dia agora, eu queria falar sobre a característica desse coração que Deus espera de nós. Porque nós olhamos para esse texto e nós percebemos que Deus espera que nós tenhamos um coração contrito, como diz o texto. Um coração que esteja voltado para Deus. Esse abatido do Espírito aqui é no sentido, vamos colocar assim, de arrependido. Aquele que está com o coração quebrantado. Então nessa hora que nós estamos aqui, nos expondo a palavra, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo não é esse templo de alvenaria. O templo do Espírito Santo que Ele quer, que Ele espera de nós, não é como nós temos visto em muitos lugares, onde você coloca ouro no templo físico, você coloca riquezas no templo físico. O que Deus espera de nós hoje, o que Deus espera de nós nos dias de hoje, eu sei que no Antigo Testamento o templo foi feito com ouro, com tudo mais ali, tinha todo um outro significado. Nos dias de hoje, o templo de Deus é o meu coração, é o seu coração. Então para Deus não tem tanta importância se tem ouro no templo exterior.
Mas o que Deus espera encontrar é no templo interior, o templo perfeito que Deus espera encontrar, como diz o texto, que Deus habita com esses, é aqueles que têm um coração contrito, espírito abatido, no sentido de ter sido quebrantado, no sentido de estar aberto para aquilo que Deus quer fazer. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós precisamos entender isso. Primeira coisa, o céu não é lugar de perfeitos, queridos. Escute isso que eu estou te dizendo, o céu não é lugar de perfeitos. Quem vai chegar no céu não é quem nunca erra, não é quem nunca pecou. Mas quem vai chegar no céu é aquele que se arrepende, coração quebrantado e contrito. E isso muda um pouco a nossa visão. Porque às vezes a gente tem aquele pensamento, né? Lá o fulano viveu a vida inteira só fazendo besteira, aí quando fica velho quer entregar a vida a Cristo e ser salvo. Vai ser salvo? Se ele fez sinceramente, vai ser salvo, querido. Porque o céu é o lugar dos arrependidos. O céu é o lugar daqueles que se arrependem por as coisas que fez de errado na vida. Então nós precisamos, em primeiro lugar, abrir o nosso coração para isso. Precisamos nos arrepender. O céu não é lugar de perfeitos. E isso já traz, de uma certa forma, uma libertação sobre mim. Uma libertação sobre você. Porque muitas vezes a gente pensa que nós somos perfeitos. E nós nos esquecemos que nós continuamos sendo falhos, mesmo entregando nossa vida a Jesus. Nós continuamos muitas vezes errando, pecando, mesmo depois de entregar a vida a Cristo. Mas aí eu entendo, a salvação é para aquele que se arrepende. Um coração que agrada ao Espírito Santo, o coração que é um templo perfeito para o Espírito Santo, não é um coração que não peca, mas é um coração que está sempre em arrependimento por aquilo que fez de errado. Um coração que está sempre disposto a se consertar. Um coração que está disposto sempre a pedir perdão, não só a Deus, mas às vezes pedir perdão para as pessoas que o cercam, para as pessoas a quem você ofendeu, para as pessoas a quem você feriu. Consertar as coisas que você fez de errado. É esse um coração que Deus espera de nós. É esse um coração que é um templo perfeito para a morada e a presença do Espírito Santo agir. Então, nessa hora que essa mensagem está chegando a nós, vale uma pergunta: que tipo de templo eu tenho sido para o Espírito Santo? Que tipo de templo eu tenho oferecido a Ele? Às vezes, queridos, especialmente nós que estamos envolvidos com a obra de Deus, nós que às vezes trabalhamos na casa de Deus, seja em que área for, às vezes nós temos muito zelo, e não estou dizendo que esteja errado, preste atenção, nós temos muito zelo como templo físico. A gente quer que as coisas estejam bonitas, a gente quer que as paredes estejam pintadas, e não estou dizendo que isso está errado não, isso é bom, a casa é de Deus, devemos fazer o melhor para Deus, a gente quer que o templo esteja limpo, a gente quer que os instrumentos sejam os melhores possíveis, a gente quer que as coisas aconteçam, e não estou dizendo que esteja errado, preste bem atenção nisso, está certo, mas para Deus o mais importante não é esse templo físico, querido. Para Deus o mais importante é o nosso coração. E às vezes nós não temos esse mesmo zelo que nós temos com o templo físico, de fazer algo bom para Deus, o melhor para Deus, e às vezes nós não temos esse mesmo zelo com o nosso coração, de oferecer ao Espírito um templo que seja agradável a Ele, um coração quebrantado e contrito, como diz lá o Salmo 51, Deus jamais desprezará. Então nessa hora, meu irmão, que essa mensagem chega até você, que tipo de coração nós temos oferecido ao Senhor? A semana passada eu falei que tipo de entrega, é uma entrega total, é uma entrega parcial, mas hoje eu queria tratar sobre isso, que tipo de coração nós temos oferecido? Um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita, diz o Salmo 51. Aqui o texto está nos dizendo que Deus ele habita com essas pessoas que tem um coração voltado para Deus, um coração de qualidade, vamos colocar assim, para Deus.
Então perceba que Deus, ele espera mais isso de nós do que virtude, porque ele sabe que virtudes a gente não tem, mas ele tem, ele coloca virtudes. Nós estudamos no trimestre passado, na nossa escola bíblica dominical, as virtudes do Espírito, ou o fruto do Espírito, como você preferir. De Gálatas, lá no capítulo 5, que diz, a partir do 22, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão. Então ali tem várias coisas, a fidelidade ou fé, dependendo da versão que você utilize. Então nós percebemos que as virtudes ele tem. O que ele espera de nós é um coração humilde, um coração arrependido, um coração quebrantado para que ele possa fazer essas coisas. Então nessa hora, querido, a gente entende um pouco por que Deus fazia coisas no passado e às vezes não faz tantas coisas hoje. Pegando essas duas mensagens, a de semana passada e a de hoje, porque, primeiro, não existe uma entrega total. A igreja de hoje não tem se entregado totalmente ao Senhor como a igreja do passado. Lembre-se, o início da igreja foi o início, logo o comecinho, né, da igreja, não em Atos capítulo 2, mas logo depois, teve um início de perseguição. Os irmãos eram colocados até diante da morte. E por ter havido uma entrega total, eles estavam dispostos até a morrer por Cristo. Hoje já não existe mais isso. Hoje, a gente às vezes é perseguido no Brasil, que tem uma perseguição meio que velada, a gente já quer desistir do Evangelho, imagina da vida. E não estou falando de você, eu estou falando de mim também, nós, não estou falando com você não. A gente é perseguido hoje, a gente já quer desistir, imagina da vida. Não existe uma entrega total. E em segundo lugar, qual coração nós temos entregado totalmente? É um coração quebrantado? É um coração arrependido? É um coração que está disposto a reconhecer as suas falhas e colocar diante de Deus, pedindo perdão, se consertando? É esse o coração que Deus espera. Deus não espera que ninguém seja perfeito. Deus espera que nós estejamos sempre buscando a Ele. Eu entendo até que talvez seja esse um dos motivos que Deus não mudou a nossa natureza por completo ainda. Só vai mudar quando nós chegarmos lá no céu. Enquanto estivermos nessa terra, a gente continua tendo fragilidades, a gente continua pecando. Por quê, querido? Talvez uma das coisas que Deus permita isso acontecer é para que a gente continue dependente dele. Porque vamos ser sinceros, talvez se a gente tivesse uma natureza completamente transformada, talvez a gente não estivesse mais na igreja. Mas, como a gente está constantemente pecando, a gente precisa constantemente de perdão. E para ter perdão, a gente depende de Deus nos perdoar. Então estamos sempre aos pés dele. Senhor, tem misericórdia. Senhor, nos perdoa. Senhor, pequei de novo na mesma coisa. Me perdoa mais uma vez. E nós estamos sempre ali dependentes e prostrados na presença dele. Então, meu irmão, além de uma entrega total, Deus espera que nós tenhamos um coração que agrade a Ele. Um coração, como diz o texto, que atraia a sua presença. Um coração, como diz o texto, que faça com que Deus venha habitar conosco. O Deus que habita no alto e sublime trono. O Deus que criou todas as coisas. Ele quer habitar no meu e no seu coração. Mas para isso precisamos ter um coração quebrantado, contrito. E o texto vai nos dizer que para esse coração, a Bíblia nos diz que ele vai vivificar o nosso espírito e vivificar o coração dos contritos. Para esses que ele tem vida, para esses tem a manifestação do poder de Deus, para esses Deus vai preencher as suas vidas com toda a presença dele. Para esses Deus vai fazer coisas extraordinárias. Então nessa hora que essa mensagem chega até nós, que tipo de coração nós temos oferecido ao Senhor? Ah, pastor, isso aí não é o meu coração não, então acabou para mim? Não, não acabou para ninguém. Deus não rejeita ninguém.
Que nós possamos então deixar que Deus transforme os nossos corações nesse coração quebrantado. Que possamos deixar que Deus transforme os nossos corações num coração que se arrepende. Que possamos deixar Deus transformar os nossos corações, nos libertar da soberba, da arrogância. Que possamos deixar Deus trabalhar nos nossos corações como um faxineiro, vamos colocar assim, e deixar que Ele possa passar a vassoura e limpar tudo aquilo que está no nosso coração, que atrapalha o mover dele, que entristece a Ele. Porque nós precisamos entender que o templo, que é o nosso coração, é de Deus. Então, se o templo é de Deus, o templo precisa agradar a quem? A Ele, porque é dele. Assim como, vamos colocar assim, a casa de uma pessoa, em primeiro lugar, deve agradar a ela, porque a casa é dela. O templo é de Deus, deve agradar a quem? A Deus. Então é Deus quem tem que determinar o que fica e o que não fica em nossos corações. É Deus quem tem que determinar como nossos corações estarão. Então nessa hora que essa mensagem chega até nós, se eu não tenho um coração contrito e arrependido, Deus pode fazer isso. Se eu não tenho um coração segundo o coração de Deus, como foi que Deus falou para Davi, Deus pode me dar um coração segundo dele. Lá em Ezequiel, no capítulo de número 36, está escrito que Deus daria um novo coração à humanidade. Deus tiraria um coração de pedra e daria um coração de carne, e nesse coração colocaria o seu espírito. Então Deus tem poder de transformar os nossos corações, de mudar os nossos corações, de tirar um coração que não o agrada e colocar um coração que o agrada. Mas é necessário que nós tenhamos esse reconhecimento, é necessário que nós tenhamos essa entrega, é necessário que nós estejamos diante de Deus, apresentando nossas vidas e as nossas fraquezas. Então, nesse momento que essa mensagem está chegando até nós, eu quero te encorajar a você entregar o seu coração ao Senhor totalmente. Eu quero te encorajar a você ter um coração arrependido, que dependa dEle, que entenda que tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. E eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar completamente e Deus vai fazer maravilhas em nosso favor. Nessa hora, querido, eu falo com você especialmente que ainda não entregou sua vida a Jesus. O seu coração ainda não está preenchido pela presença do Espírito Santo. Mas Ele pode, nessa hora que você reconhece que precisa dEle, Ele pode, nessa hora que você reconhece que precisa de perdão pelos seus pecados, e que só Jesus pode trazer esse perdão, que só Jesus pode restaurar a sua vida, que só Jesus pode libertar a sua consciência desse peso, dessa condenação que você vive. Não adianta tentar se esconder, não adianta tentar se esconder no pecado, não adianta tentar se esconder com drogas, com bebidas, para tentar aliviar ou amortecer a sua consciência. Só Jesus pode libertar a sua consciência dessa condenação, porque só Ele pode trazer perdão para a sua vida. Então, nessa hora que essa mensagem chega até você, você pode entregar a sua vida a Jesus e deixar que o Espírito Santo vai fazer uma obra de limpeza, de transformação na sua vida. Deus não espera que você seja perfeito. Deus espera que você se arrependa. Que você reconheça que precisa de Deus, que você reconheça que precisa de perdão de pecados, que só Ele pode te perdoar, só Ele pode te restaurar. Que nós possamos ter esse coração quebrantado, humilde, que se volta para Ele. Você que está nos assistindo, está afastado dos caminhos do Senhor, se arrependa, meu irmão, volte. Você conhece a história, conhece a parábola do filho pródigo, por exemplo. A Bíblia fala que ele se afastou, mas teve um dia que ele caiu em si. Teve um dia que o coração dele se quebrantou e se arrependeu. E ele falou: vou voltar para a casa de meu pai. Nessa hora que essa mensagem chega até você, eu quero dizer: as portas da casa do pai continuam abertas para você. Volta, volta, se arrepende, se conserta e oferece um coração quebrantado e contrito,
porque esse é o coração que Deus se agrada, esse é o coração que Deus não rejeita. Então você que está nos assistindo, que quer entregar a sua vida a Jesus, você que está nos assistindo e quer voltar para o caminho de Deus, fale com Deus, Pai, nessa hora. Repita essa oração junto comigo, diga, Pai, nessa hora eu quero confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador e declarar que eu confesso com meus lábios e creio no meu coração nessa verdade. Entrego o meu coração ao Senhor, entrego minha vida ao Senhor, entrego todo o meu ser ao Senhor, para que o Senhor faça de mim uma nova criatura e complete a tua obra de maravilhas na minha vida. Me enche do teu Espírito, Pai amado, me transforma e me abençoa. É o que eu oro nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, nessa hora que nós estamos chegando diante do Senhor através de oração, nós queremos clamar ao Senhor, Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Deus. Nos perdoa, porque muitas vezes a nossa entrega do nosso coração não foi de um coração quebrantado, não foi de um coração contrito. Nos perdoa, Pai, como eu falei na mensagem, muitas vezes nós temos um zelo muito grande pelo templo físico, pelo prédio da igreja, pelas coisas da igreja, para que a igreja esteja limpa, arrumada, pintada, tudo nos seus devidos lugares, que tenha instrumentos, que tenha as coisas, mas às vezes não temos zelo pelo principal, que é o nosso coração, Pai. Nos perdoa, porque às vezes o coração que ofertamos ao Senhor como templo não é um lugar de qualidade, Deus. Mas nessa hora, diante dessa mensagem que nós ouvimos, nós queremos te pedir perdão e queremos oferecer ao Senhor um templo de qualidade, Pai. E para isso, como diz Ezequiel 36, que eu citei aqui, se preciso for, tira o nosso coração de pedra, Pai. Tira o nosso coração duro. Tira o nosso coração insensível para o Senhor. E como diz o texto lá de Ezequiel 36, dá-nos um coração de carne. Enche o nosso coração do teu Espírito. Que tenhamos um coração segundo o teu coração. Um coração quebrantado, arrependido. Um coração dependente de Cristo. Dependente do Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus. Porque nós queremos ser um templo que agrade ao Senhor. Nós queremos ser um templo para o teu Espírito, que o Senhor possa fazer a morada e se alegrar com as nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, entregando nossas vidas, nossos corações, nossas mentes nas tuas mãos, ó Deus, e te pedindo, faz-nos homens e mulheres segundo o teu coração. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, entregando nossas vidas e nossos corações em tuas mãos, te pedindo, Deus, como diz o texto, que o Senhor vivifica o coração, o espírito dos abatidos e vivifica o coração dos contritos. Como diz o texto lá de Ezequiel, que o Senhor derrama o teu espírito, daria o teu espírito para aqueles que tivessem coração transformado. Nessa hora, Pai, nós te pedimos, aviva a tua obra no meio da tua igreja, Pai. E quando eu falo aviva a tua obra no meio da igreja, eu falo de um avivamento individual na vida de cada um de nós, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, que nessa hora o Senhor avive, o Senhor vivifique a tua obra, vivifique o espírito de cada um de nós, vivifique a nossa fé, no meio disso tudo que nós temos vivido, vivifica a nossa esperança, vivifica a nossa alegria. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Deus. Vivifica o amor, Pai, como a tua palavra mesmo nos diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos por causa da multiplicação da iniquidade. Eu te peço, vivifica o teu amor na vida daquele que me assiste, vivifica o teu amor na igreja de Nova Vida, vivifica o teu amor na igreja de Nova Vida do Catete, vivifica o teu amor, ó Pai amado, lá na igreja brasileira, vivifica o teu amor na igreja espalhada por essa terra, vivifica o teu amor no meio da obra missionária, Pai amado, vivifica o teu amor, Deus, nas nossas vidas, aquece, Pai. Precisamos de Ti, Deus, precisamos de Ti, porque temos enfrentado desafios tamanhos, Pai,
e nós não temos forças, mas como o texto nos diz, nós queremos olhar para o Senhor, Deus. Como o texto nos diz, nós queremos olhar para Ti, Pai. Como o texto nos diz, nós queremos buscar a Tua face, Senhor. Como o texto nos diz, nós queremos, com o nosso coração quebrantado e arrependido, reconhecemos que dependemos de Ti e clamamos ao Senhor, nos vivifica, Pai. Nos renova, vivifica a união e a unidade da igreja, Pai. Vivifica isso nas denominações, entre pastores, vivifica, Pai. Vivifica a nossa santidade, Deus. Ah, Pai, nós não queremos ser uma igreja que é igual ao mundo, não. Vivifica a nossa santidade, vivifica a nossa separação desse mundo, que é o significado de santidade, Pai. No nome de Jesus, vivifica a nossa vida de oração, vivifica os nossos cultos, Pai. No meio disso tudo que nós temos vivido, Deus, quantas igrejas perderam membros, se esvaziaram, nós clamamos, vivifica os nossos cultos, traz de volta aqueles que estão frios, traz de volta aqueles que perderam o ânimo, traz de volta aqueles que perderam a fé, traz de volta, Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que se afastaram, perderam a vontade de estar na igreja, traz de volta, Pai. Aqueles que estão desigrejados hoje, vivifica, Pai, traz de volta para o corpo de Cristo, derrama o Teu bálsamo sobre aqueles que estão feridos pela igreja, cura-os e traz-os de volta, Pai. Faz a Tua obra de maravilha, Senhor, vivificando o Teu povo, nos dando vida, e não só vida espiritual, mas vivifica o nosso corpo físico também, Deus, nos dando saúde, vivifica a nossa alma, Pai, curando-nos, Pai, de toda a paralisia, curando-nos de depressões, de ansiedades, curando-nos de transtornos emocionais, vivifica a nossa alma, Pai, nos dá vida, Senhor, nos dá vida, Pai amado. Quantas pessoas aí pensando em dar cabo de suas próprias vidas, desistindo de tudo, Deus, nos dá vida e vida em abundância, como a Tua palavra nos promete, em o nome do Senhor Jesus, Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Derrama Teu Espírito sobre nós. Ah, Deus, derrama Teu Espírito sobre nós. Derrama Teu Espírito sobre a Tua igreja, Pai. Oh, Deus, vivifica a nossa ousadia para falar do amor de Deus, a nossa intrepidez, Senhor. Vivifica a nossa força, Pai. Nós somos um povo forte porque temos um Deus forte. Então vivifica a força da igreja, Pai, para que ela continue pregando a Tua palavra, para que ela continue fazendo a Tua obra, Pai. Vivifica os evangelistas, vivifica os missionários, Pai, os apregoadores da Tua palavra. Vivifica, Deus. Vivifica o poder e a autoridade na mensagem. Vivifica o poder e a autoridade na pregação da Tua palavra, Pai. E quando falo isso, não falo só da pregação no púlpito, não, mas falo no evangelismo pessoal, na pregação pessoal, um com o outro, que haja poder ali nas nossas palavras. Vivifica o amor pelo perdido, Deus, que nós possamos nos importar com aqueles que estão perecendo. Vivifica, Pai amado, no nome de Jesus. Faz maravilhas, Deus. Em especial, eu coloco a igreja Nova Vida do Catete, vivifica a nossa igreja, vivifica os ministérios, ó Pai, aqueles que já estão funcionando, que o Senhor dê mais vida ainda, aqueles que por diversos motivos estão paralisados, traz vida, Senhor, manifesta o Teu poder, Pai, vivifica os nossos membros, vivifica os nossos pastores, nossos obreiros, nossos diáconos, os membros da igreja, nossos funcionários, vivifica, Pai, dá vida, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Manifeste o Teu poder, vivifica nossas famílias, Senhor. Quantas pessoas ali dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias, que a gente sabe que está em momentos difíceis. Opera o Teu poder, Pai. Entra nesse coração, entra nessa situação e dá vida, Pai. Dá vida, no nome de Jesus, Senhor. Nós oramos entregando nossas vidas, entregando nossos corações ao Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Você pode dizer muito obrigado, porque está vivo. Muito obrigado, porque eu estou vivo não só fisicamente, mas eu estou vivo no Espírito, porque eu tenho Cristo, então eu estou vivo. Estou vivo espiritualmente. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado por essas mensagens que o Senhor tem colocado em nossos corações. Muito obrigado pela igreja Nova Vida do Catete. Muito obrigado pela igreja
está nesse meio de comunicação, alcançando vidas. Muito obrigado pela vida dos pastores dessa igreja, o pastor Roberto, o pastor João. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo mover do Teu Espírito. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai, por o Senhor não desistir de nós. Se uma mensagem dessa chega até nós, é porque ainda que nós temos um coração duro, ainda que nós temos um coração soberbo, um coração que não se arrepende, Deus não desistiu de nós, irmão. Se essa mensagem chega até mim, chega até você, é porque Deus não desistiu, é porque Deus estendeu a mão, Deus deu outra oportunidade, Deus estendeu a graça dele sobre nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Espero que essa mensagem tenha abençoado você. Só lembrando, nós continuamos com nossos cultos presenciais. Eu convido você a estar junto conosco aos domingos, tanto às 10 horas da manhã quanto às 19 horas, às terças-feiras à tarde, às 15 horas. Você pode estar junto conosco num culto que é durante o dia. Então você tem toda a liberdade. Você sai daqui da igreja, ainda o sol ainda está no céu, então você sai de dia claro ainda e tem toda uma facilidade para estar junto conosco e retornar para sua casa. Deixo aqui também o nosso culto de quarta-feira às 19h30, um culto especial que nós lemos a palavra, oramos, buscamos a Deus, pregamos a palavra. Estamos aqui em comunhão, em louvor, adoração, e Deus tem se movido. Eu encorajo você a estar junto conosco às sextas-feiras pela manhã, nossa reunião de oração e consagração às 7h30 da manhã. Então, fica aqui o meu abraço, fica aqui a nossa gratidão, fica aqui o nosso desejo que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.